Olá! Hoje nós vamos falar sobre teto de gastos e o que isso influencia diretamente na sua vida. Se você por acaso gosta dos vídeos deste canal, eu faço um apelo para você. Vá lá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, clique no sininho, se inscreva, você vai receber as notificações e também curta esse vídeo. O tema de hoje é um tema importante para que nós possamos refletir sobre o que acontece nesse país nos últimos 40 anos. Rapidamente, nos últimos 40 anos, o Brasil ficou para trás na economia mundial. Se compararmos o Brasil a países, por exemplo, do leste asiático, nós temos uma assustadora desproporção entre o que o Brasil cresceu, o que foi feito em termos sociais no Brasil e o que esses países, que eram muito mais pobres, estão conseguindo fazer. Eu não falo nem da Coreia do Sul, eu já falo da China, eu já falo do Vietnã, eu já falo do Laos, países que estão tendo uma inserção na economia mundial muito mais rápida do que a do Brasil. E isso com o Brasil tendo seguido, nesses últimos 40 anos, todos os ditames das grandes organizações multilaterais do mundo ocidental. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, as diretrizes dos Estados Unidos, da União Europeia. O Brasil seguiu isso com raras exceções durante esses 40 anos, com alguns períodos em que o Brasil foi efetivamente desenvolvimentista, como num período ali entre o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. Tirando isso, o Brasil tem picos como, por exemplo, no Plano Cruzado, que durou um ano, picos logo na implantação do real, nos 2 ou 3 primeiros anos. O segundo mandato do Fernando Henrique já foi de grande crise, tendo que ir mais de uma vez ao Fundo Monetário Internacional. E por que isso acontece? Porque nós estamos nos desindustrializando. Porque cada vez mais o Brasil vira um país exportador de commodities, petróleo bruto, soja, milho, açúcar, café. Nós estamos regredindo a antes de 1930. O período da Revolução de 30 até 1980, o Brasil teve um dos mais expressivos crescimentos mundiais e conseguiu se industrializar. O Brasil está perdendo todo esse processo. E há alguma coisa que amarra o Estado brasileiro, isso definitivamente influencia na sua vida. A Constituição de 1988, depois de uma enorme luta pela redemocratização no país, incluiu direitos básicos que já existem nos países de primeiro mundo desde a primeira metade do século XX e que depois da Segunda Guerra Mundial foram absolutamente implementados. Os países da Europa têm seus direitos básicos garantidos desde antes, mas também muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando a social-democracia se impôs como forma de brecar o avanço do comunismo que vinha do leste europeu. Direitos básicos de educação, saúde, moradia, transportes são garantidos na nossa Constituição. Acontece que essa garantia tinha que vir acompanhada da possibilidade orçamentária de prefeituras, estados e também do governo federal. E a partir daí se criaram amarras que fazem com que o Brasil não consiga se desenvolver. A partir dessa ideologia neoliberal principalmente dos anos 90, porque aqui no Brasil essas coisas chegam sempre atrasadas, as reformas de Thatcher e Reagan nos anos 80, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que deram uma virada à direita do panorama da economia mundial, chegam ao Brasil com força nos anos 90. E cada vez mais as amarras foram se dando. E os governos não conseguem muitas vezes sair dessas amarras que foram feitas. Eu vou citar 3. Primeiro, a chamada regra de ouro, que foi colocada na Constituição como forma de proibir o governo de se endividar para pagar despesas correntes. O que pode ser, num primeiro momento, visto como positivo para organizar as finanças públicas, na verdade, isso impõe limites em momentos críticos em que você precisa fazer efetivamente o investimento social. Mas 2 outras leis, fora da Constituição, foram colocadas depois e que amarraram ainda mais o Estado brasileiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal, do início do ano 2000, num período que o Brasil estava sob a supervisão do FMI, e depois a última, já no governo Temer, o teto de gastos por 20 anos. As duas, uma amarra estados e municípios. Claro, também o governo federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece limites muito duros em relação à prestação de serviços, porque o Estado serve para prestar serviços, ainda mais numa nação dos quais
uma nação que você tem pelo menos 210 milhões de habitantes e 170 milhões sem praticamente possibilidade de pagar pelo serviço, não pode pagar pela educação privada, pela saúde privada. Então o Estado tem que oferecer esses serviços. E os serviços custam, você precisa de pessoal, de investimento, é natural. Quando você amarra o orçamento, como se fez com a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito criticada na época pela oposição, mas depois nunca mais se mexeu no assunto, porque isso desagrada ao mercado. Quando você coloca também esses nomes bonitos, na verdade, que significam arroxo sobre as contas públicas, você inviabiliza no longo prazo o país. Mas nada é tão ruim quanto a lei do teto de gastos. Deixa eu explicar um pouquinho para você o que é isso. O governo Temer colocou, a pedido do mercado financeiro, uma limitação dos tetos de gastos do país. Ou seja, o que o governo gastava, o governo, a partir de 2017, só podia gastar a mesma coisa corrigida pela inflação. Então, na verdade, você congelou os gastos do governo. Muita gente diz, mas é bom congelar os gastos do governo? Claro que não. Gasto do governo significa arrecadação e rendimento privado. O governo tem que contratar no mercado, o governo contrata uma obra, o governo contrata um serviço, o governo contrata uma pessoa para prestar esse serviço. O gasto do governo significa injeção de dinheiro dentro da economia. Essa é até uma discussão que a gente vai ter em outro vídeo, em outro painel que nós vamos fazer aqui no nosso canal. Mas o fundamental é o seguinte, o que acontece? O Brasil ainda é um país em crescimento. Nós temos uma população que ainda vai crescer durante pelo menos mais 20 anos, até que ela comece a se estabilizar e cair. Portanto, nós precisamos sempre de mais escolas, mais hospitais, mais infraestrutura, mais moradia. Se você faz esse teto de gastos, ou seja, o governo estabelece que o ano 2016 é a base, e a partir de 2017 você só corrige pela inflação, na verdade você não aumenta os gastos, você apenas faz a correção daquilo que já aconteceria. Algo que custava 10, com a inflação passou a custar 11, você gasta 11, mas compra a mesma coisa que comprava com 10. Ou seja, a população vai crescer, os serviços serão mais necessários, mas o governo não pode gastar. E sabe o que é pior? Nem que o governo arrecade ele pode gastar, porque não está vinculada à arrecadação, está vinculada ao teto estabelecido no ano de 2016. Isso significa que a educação pública vai piorar, a saúde pública vai piorar, nós vamos ter menos recursos para a construção de moradias, e moradias na área extremamente pobre tem que ser feita com subsídio do governo, não há outro fator. Aí muita gente fala, não, vamos esperar o investimento privado. Minha gente, investimento privado só tem se você tiver mercado. Nos últimos anos, o Brasil tem tido um retrocesso na área econômica, no crescimento da economia, e a gente tem capacidade ociosa nas nossas fábricas. Ninguém vai construir uma estrada para que não tenha um retorno imediato nos próximos anos. Isso quem tem que fazer é o governo. Há determinadas áreas que você não pode nem falar em concessão da rodovia ou da ferrovia, porque é algo que o governo tem que fazer, porque aquilo ali não é viável economicamente para a iniciativa privada, mas é fundamental para desenvolver aquela região. O teto de gastos influencia diretamente a sua vida. É o seu filho que não vai conseguir ir para a universidade pública, é você que, no caso de uma emergência, mesmo tendo plano de saúde, no caso de um acidente, de uma emergência, você tem que ir para o hospital público, você vai ter mais dificuldade, porque isso vai se limitando. E a reclamação que se dá lá na ponta com o prefeito e com o governador, ele não tem muito o que fazer, porque ele está limitado, é lei de responsabilidade fiscal, é teto de gastos, você não consegue sair do lugar para uma população que precisa dos serviços, mas nada é mexido em relação ao pagamento do mercado financeiro. O governo pode fazer dívida e pode emitir dinheiro, porque está fazendo uma dívida na sua moeda. Claro que isso é um assunto extenso para um outro programa, mas eu só quero dizer, todas essas regras criadas foram criadas pelo homem, pelo Congresso Nacional, pelo mercado financeiro, porque influenciou no executivo. É preciso que você tenha consciência de que a alteração da centralidade econômica brasileira é fundamental para que você possa viver melhor e a sua família também. Nós precisamos criar empregos, nós precisamos garantir educação e saúde de qualidade e precisamos também dar um pouco de tranquilidade de moradia e infraestrutura. Com essas amarras, isso não vai acontecer. Saibam, é como se você congelasse
os gastos, seus gastos pessoais em 2016 durante 20 anos. Isso é inviável. Eles sabem que é inviável. Isso só vai deteriorar cada vez mais o serviço público. Fique muito atento. Na eleição do ano que vem, você deve procurar pessoas que tenham como condição básica rever a situação do teto de gastos do país, tirar essa amarra. Porque o exemplo dado dos investimentos estatais no Sudeste Asiático mostram que aquela é a base do desenvolvimento para um país do terceiro mundo. E eu falo de países que têm sistemas completamente diferentes, desde a China, a Coreia do Sul, ao Laos, ao Vietnã. São sistemas diferentes, como o Japão já tinha feito antes. É preciso investimento estatal para ser a matriz do desenvolvimento da iniciativa privada brasileira. O que foi feito no Brasil foi amarrar o Estado de tal modo que você não dá serviço a quem precisa e garante uma vida muito tranquila para 1 ou 2% da população. Tranquila que eu digo no sentido da lucratividade do mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, vá lá no nosso canal, se inscreva, coloque o sininho, você será notificado, curta também. Eu, Marco Antônio Monteiro, desejo desejo o meu agradecimento a você e espero encontrar você ainda esta semana com outros assuntos da atualidade brasileira. Obrigado.